O meia dinamarquês Christian Eriksen passou mal durante o amistoso contra a Ucrânia. O lance aconteceu, gente, no segundo tempo, quando os donos da casa venciam por 2-1. Eriksen levou a mão ao peito no momento antes de cair no gramado. Você vê imagens exatamente desse momento em que ele chegou a cair no gramado. Jogadores das duas seleções chamaram a equipe médica e formaram esse círculo que você está vendo à distância, mas está lá no fundo. Formaram um círculo, agora com mais clareza, ao redor do jogador, justamente para protegê-lo das câmeras. Nas arquibancadas, nesse momento, ele leva a mão ao peito e cai. A gente conseguiu focar para você. Nas arquibancadas também houve manifestações. Depois que isso aconteceu, torcedores aplaudiram e cantaram o nome do meia. O árbitro encerrou a partida aos 19 minutos da segunda etapa, após conversar com as duas equipes que não se classificaram para a Copa do Mundo. Eriksen deixou o campo consciente e foi levado ao hospital. A Federação Dinamarquesa informou que ele ficou inconsciente por um breve momento, recuperou os sentidos rapidamente e passa bem. O médico da seleção, Morten Bolsen, disse que o desfibrilador implantado no jogador respondeu como deveria e que ele vai passar por novos exames para identificar a causa de mais um episódio, porque não é a primeira vez, não foi a primeira vez que Eriksen vive ou viveu uma situação assim. Em junho de 2021, quem acompanha futebol vai se lembrar disso, durante o jogo entre Dinamarca e Finlândia pela Eurocopa, o meia sofreu uma parada cardíaca em campo e precisou ser reanimado. Desde então, ele usa esse aparelho, esse desfibrilador cardíaco que é implantável. Aos 34 anos, ele continua na seleção dinamarquesa. E para a gente entender melhor sobre como esse dispositivo implantável salvou a vida do atleta, a gente recebe agora a cardiologista e membro da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, a Veridiana Silva de Andrade, a quem eu agradeço muito a participação, doutora Veridiana. Bem-vinda ao News Manhã. Bom dia para a senhora. Bom dia, obrigada por esse espaço, por ter a oportunidade de conversar aqui com vocês. A gente quer entender um pouco mais sobre esse dispositivo que salvou a vida do atleta, segundo muitos profissionais nessa área disseram, nesses últimos dias, de ontem para hoje, quando tudo aconteceu. Não foi a primeira vez que ele sofreu uma situação como essa, tanto é que o dispositivo foi implantado para evitar que houvesse algum desdobramento mais preocupante e grave, caso ocorresse novamente. A gente queria entender um pouco mais sobre essa tecnologia. Então, é uma pergunta super importante. Esses dispositivos, eles são dispositivos complexos, né, dentro da nossa especialidade, que eles são capazes de identificar a arritmia, então eles fazem o diagnóstico da arritmia e eles tratam a arritmia. E a arritmia que é causadora da morte súbita, e nós temos aqui dados no Brasil que em torno de 320 mil pessoas morrem subitamente no Brasil. O mecanismo da morte súbita muitas vezes é cardiológico e é uma arritmia chamada fibrilação ventricular. Nessa arritmia, para a gente poder entender o contexto, o coração ele bombeia o sangue para o corpo todo. Quando nós entramos em fibrilação ventricular, o coração ele treme e ele perde a capacidade de bombear o sangue. Esses dispositivos eles são indicados para as pessoas que têm um maior risco de morte súbita, que têm de alguma maneira um diagnóstico que leva a maior incidência de morte súbita, e esses dispositivos eles conseguem detectar a arritmia e tratar a arritmia, e eles tratam como? Com um choque. Esse choque faz como se fosse um reset novamente no coração e que ele sai daquela situação de tremor e começa a bater novamente. Pelo que a gente estava acompanhando, a gente acompanhou desse caso, mostramos agora há pouco as imagens também, embora seja um dispositivo que ajude a salvar a vida do paciente que tem esse problema cardíaco, ele não se antecipa, né, doutora? Não antecipa a um episódio. Tanto é que, mais uma vez, o jogador levou a mão ao peito, sentiu dor e chegou a cair no gramado. O que exatamente ele tem? É um problema comum? Eu não sei se dá para a gente dizer exatamente o que ele tem, mas quais são as possibilidades? E sobre esse aparelho que a gente está falando, esse dispositivo, ele é muito usado também em todas as partes do mundo, aqui no Brasil? Ou é algo tão tecnológico que poucas pessoas têm acesso a ele?
Não, indo por partes na sua pergunta, né? O dispositivo ele não pode se antecipar à arritmia, mas ele trata a arritmia praticamente de forma imediata. O que nos antecipa a arritmia é os exames e a medicação. A partir do momento que a arritmia está instalada, o choque é quem reverte essa arritmia, porque é tão emblemático e é tão importante esse caso do Erickson para a gente. Ele é portador de um desfibrilador. Ele já foi sobrevivente de uma morte súbita, de uma parada cardíaca em 2021, porque ele foi brilhantemente atendido. Foram seguidos todos os passos do reconhecimento, do tratamento com desfibrilação em campo, e ele teve a oportunidade de se recuperar completamente e ser submetido ao implante de um desfibrilador. Então, a instalada arritmia, o que vai tratar essa arritmia é o choque. Antes da arritmia, nós temos tratamentos como medicamentos e até mesmo ablação. A ablação pode ser uma alternativa dependendo do diagnóstico. Existem várias patologias que podem levar a um aumento do risco de morte súbita. Algumas delas nós conseguimos ver alterações estruturais do coração, então por isso é importante sempre fazer um check-up cardiológico, passar com um cardiologista, se você tem palpitações, se você tem tontura, se você tem história de morte súbita na família, se você tem um cansaço que está sendo uma fadiga, um cansaço inesperado. Então, determinados sintomas nos fazem procurar um cardiologista ou devem nos fazer buscar um cardiologista e passar por avaliação para que seja feito um diagnóstico. Algumas dessas arritmias, elas são de causa genética e elas são difíceis de diagnóstico com os exames convencionais. Então, muitas vezes nós precisamos lançar mão de testes genéticos para ter um diagnóstico. No caso do Erickson, nunca foi divulgado o diagnóstico dele, pelo menos que eu tenho conhecimento, ou que a Sociedade Brasileira de Arritmias tenha conhecimento. Eles mantêm isso, mas ele recebeu o desfibrilador e mostra que foi muito bem indicado, porque ele tem um risco de morte súbita. Ele já foi recuperado uma vez e agora ele porta esse dispositivo. Esses dispositivos, eles são regularizados dentro do nosso país, sim, nós temos acesso tanto no SUS como no sistema privado. Existem pacientes que recebem a indicação para implante desse dispositivo e conseguem, sim, esse tratamento. Ele é acessível à nossa população, desde que bem indicado. Bom, doutora, eu estou com algumas informações aqui sobre o caso do Erickson, porque a gente está se questionando aqui, poxa, não foi a primeira vez que isso aconteceu agora uma situação revertida graças a esse dispositivo, como a senhora estava explicando, mas não deixa de haver um risco de vida. E não há como a gente dizer que não haverá outros episódios ao longo da carreira dele. E as informações que eu tenho aqui dão conta do tamanho desse problema, porque, por exemplo, o Christian Eriksen, ele não atua na Itália, naqueles jogos dentro da Federação Italiana de Futebol, que são conduzidos pela federação, porque há uma proibição para aquele que usa esse dispositivo, que eu vou até repetir o nome, que é o cardioversor desfibrilador implantável. Há uma regra que proíbe que atletas que tenham esse dispositivo atuem em jogos que são comandados, que são coordenados pela federação. A entidade veta atletas profissionais com esse dispositivo na Liga Italiana, devido aos riscos de contato físico e trauma. O cenário sobre a utilização do aparelho em campo envolve os seguintes pontos. A gente relembrou aqui, e a própria informação que eu tive acesso a ela aqui também destaca, quando o Eriksen sofreu essa parada cardíaca em 2021, na Eurocopa, e aí ele implantou esse dispositivo e, na ocasião, ele teve o contrato rescindido com a Inter de Milão, porque a regulamentação do país impede, por causa desses riscos, o registro de jogadores que tenham esses equipamentos internos. E aí, trata também essa informação que eu acessei, a autorização sobre a autorização em outros países. Após a proibição na Itália, o meia dinamarquês continuou a carreira profissional, atuando em ligas com diferentes regulamentações, como o caso de agora, desse jogo que a gente mostrou, e pelo Manchester United. E aí, como há riscos de novos episódios, esses episódios não podem ficar cada vez mais graves, doutora? Qual que é o risco de repente, a gente não quer que isso aconteça, numa situação como essa, o jogador não sobreviva? Compensa continuar jogando?
Então, na realidade, esse é um dilema muito importante. Os pacientes que têm o risco aumentado de morte súbita e recebem esse tipo de dispositivo, eles continuam com o risco aumentado de ter a morte súbita ao longo da vida deles. O dispositivo dá segurança, porque esse dispositivo, ao diagnosticar a arritmia e tratar a arritmia, ele funciona como uma UTI no peito do paciente. Ele é um anjo da guarda que está ali monitorando o paciente o tempo todo. Agora, esses dispositivos quando são implantados, o que nós fazemos? Nós usamos cabos eletrodos. Esses cabos eles podem caminhar por dentro do coração, em geral eles caminham por dentro do coração pelo sistema venoso, eles são implantados e eles são colocados aqui na altura aqui abaixo do ombro, do ossinho aqui da subclávia, né? Da clavícula. Então, eles estão, de certa maneira, expostos a traumas se você estiver fazendo esportes que te sujeitam a traumas. E aí é um trauma mecânico, isso pode lesar o aparelho. Então, normalmente, quando esses pacientes recebem esse dispositivo, eles têm orientações de restrições. O caso do Erickson, ele foi amplamente discutido na época para que fosse liberado ou não. Isso foi uma decisão compartilhada entre a família, entre o próprio jogador, entre o clube e nas leis, como você comentou, as leis de cada país. O risco de morte súbita dele não diminui, de ter um evento arrítmico não diminui porque ele tem um dispositivo. Diminui o risco dele ter uma morte porque ele tem o dispositivo. Ele está ali para proteger. E essas complicações relacionadas a traumas mecânicos, elas podem acontecer ao longo da vida e independente até se o paciente faz atividade física profissional ou não, existe um desgaste que pode acontecer ao longo da vida e isso, lógico, implica no tratamento médico ao longo da vida. Nós podemos ter que intervir nesse dispositivo mais vezes e essas intervenções são cirúrgicas, trocas de cabo ou problemas de trocar o próprio dispositivo, né? Isso agrega um risco maior ao indivíduo que é portador desse dispositivo. Doutora, para a gente fechar, e uma dúvida aqui que envolve não só o caso do Erickson, mas de tantas pessoas que também sofrem de arritmia cardíaca. Geralmente é um problema que se descobre passando mal? É um problema que é talvez genético, hereditário? O paciente, a pessoa que já vem de uma família com histórico de casos, consegue fazer um acompanhamento, se antecipar, evitar eventualmente que uma arritmia venha a acontecer, que alguma complicação venha a acontecer? Como é que é esse processo? Como eu falei, nós temos que valorizar os sintomas, sintomas como palpitação, tontura, um cansaço que não é habitual, dor no peito, angina pode acontecer também. Então, esse tipo de sintoma nos faz levantar uma bandeirinha de alerta para que nós possamos investigar. Pessoas que têm morte súbita na família, morte súbita familiar, várias pessoas na família tiveram morte súbita, essa certamente tem que investigar, porque você pode ter um risco muito maior de ter morte súbita. Agora, o que eu queria trazer também é a importância de como atender uma parada cardíaca, porque esse aparelho ele faz tudo automaticamente, mas esse atendimento ele pode ser ensinado, ele pode ser divulgado e é isso que salva vidas. É identificar uma vítima de parada cardíaca, é saber identificar essa vítima, iniciar as manobras de reanimação até a chegada de um desfibrilador externo, porque esse é o passo a passo do atendimento de uma parada cardíaca. Identificar que a pessoa caiu, ela não está respondendo ali, chamar ajuda, em geral a gente chama 193 ou 192, e iniciar as manobras de reanimação, que são aquela que chamada massagem cardíaca, quando são as compressões torácicas. Essas compressões torácicas, elas podem ser realizadas por crianças a partir de 12, 13 anos de idade, já tem força para fazer essas compressões torácicas, para manter a circulação sanguínea até a chegada de um desfibrilador. Então, a partir do momento que você dá o choque, se for uma arritmia, uma fibrilação ventricular, isso vai reverter e essa vítima vai ter chance de sobreviver. Porque uma parada cardíaca sem atendimento, a cada minuto sem atendimento, diminui 10% a chance dessa vítima sobreviver à parada cardíaca. Então, a importância dessa educação
em atendimento a paradas cardíacas, porque isso salva vidas. O que o desfibrilador implantado faz automaticamente, nós, como cidadãos, como população, podemos fazer também. 80% das paradas cardíacas acontecem fora do ambiente hospitalar, acontecem no trabalho, nas escolas, no ponto de ônibus, nos campos de futebol, nas corridas. Então, saber atender uma parada cardíaca é fundamental. Nós temos uma campanha da SOBRAC, a Campanha Nacional de Prevenção de Arritmias Cardíacas e Morte Súbita, onde nós divulgamos essas informações. Quem puder, entra no site da SOBRAC, entra lá na campanha. São informações importantes que podem ser difundidas e salvar vidas. Importantíssimas essas informações. Queria muito agradecer a sua participação. Falamos com a cardiologista e integrante da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, Veridiana Silva de Andrade. Doutora, muito boa entrevista, esclarecedora. Obrigada. Boa semana. Obrigada para vocês também. Obrigada pelo espaço. Muito obrigada.